Grávidas em situação de risco, afastadas do trabalho, reclamam do prazo de carência que o INSS pede para liberar o auxílio-doença. Se é uma situação de risco, pode acontecer a qualquer momento, né? Não pode ter essa carência. Tu pode estar bem hoje e amanhã tu já está passando mal. A Justiça Federal determinou que o INSS suspenda esse prazo de carência para a gravidez de alto risco comprovada por laudo médico. Imóvel aforado, laudêmio. O brasileiro que mora em terrenos da União ou em áreas perto do mar ainda paga taxas da época do Brasil colônia. Um instrumento, repito, muito arcaico, da época lá da monarquia, que não tem o menor sentido de existir num centro urbano desenvolvido como Alphaville, como o centro de São Paulo, o centro do Rio de Janeiro. Isso precisa de acabar. Cobranças ilegais de foro e laudêmio de moradores da região de Alphaville, em São Paulo, foram anuladas pela Justiça Federal. Estudar durante anos para passar no vestibular e, na hora H, não conseguir fazer a prova. Muitos alunos têm problemas, mas geralmente são problemas que são ocasionados pela operação do sistema de inscrição. Ou seja, o aluno mesmo comete erros e equívocos na hora de se inscrever. No Amazonas, por erro da universidade, uma candidata isenta da taxa de inscrição foi impedida de participar do exame e levou a briga para os tribunais. O que aconteceu? Veja agora, no Via Legal. Depois que ganham o bebê, as mães têm direito ao salário maternidade. Mas, se a gravidez for de risco, elas podem receber o auxílio-doença enquanto aguardam o nascimento da criança. Só que muitas não conseguem receber o dinheiro por causa do chamado período de carência. O INSS exige 12 meses de trabalho, ou seja, de contribuição para pagar o benefício. No sul do país, várias mulheres reclamaram e o INSS foi processado na justiça. Mãe de primeira viagem. Medo, emoção, angústia, tudo junto. Para a Caroline, a gestação do primeiro filho foi bem tranquilo, eu trabalhei até uma semana atrás. Parei de trabalhar faz pouco. Ana Amélia é mais experiente. Vai ser mãe pela terceira vez. Só que agora, a gravidez foi considerada de risco. Tô tendo acompanhamento de risco. Por quê? Por causa de pressão alta. A gente tem acompanhamento aqui no hospital, em 2 semanas, né? Agora, quando eu fechar 37, já vão me encaminhar do hospital mesmo para o auxílio. Antes do auxílio maternidade, como é segurada do INSS e não podia trabalhar, Ana Amélia conseguiu receber o auxílio doença. Me disseram que eu teria direito, eu fui ver no INSS e aí me concederam o benefício. Mas na prática, muitas mulheres com gravidez comprovada de alto risco não conseguem ter acesso ao auxílio doença. Para liberar o benefício, o INSS exige por lei que o segurado tenha contribuído por 12 meses, a chamada carência. Com essa limitação, várias grávidas em situação de risco que tiveram o pedido negado procuraram a Defensoria Pública da União. E foi aberta uma ação na Justiça contra o Instituto. Foram várias demandas no Brasil todo. Aqui no Distrito Federal, em Brasília, vários casos de gestantes que tinham que se afastar e foram ao INSS pedir o benefício. O INSS indeferiu falando, olha, você não cumpriu o requisito de carência. Isso levava ela a ter que trabalhar, senão ela não ia ter como se sustentar e arriscar a saúde dela e do nascituro. A gente entendeu que havia aí até uma violação à igualdade em se tratando do regime próprio de previdência, que é o regime aplicado aos servidores públicos. No processo, o INSS alegou que existe uma lista de doenças que dispensam carência para a concessão do benefício. Mas a gestação de risco não faz parte dela. Argumento que não convenceu o juiz federal que analisou o caso. O entendimento foi no sentido de que a legislação previdenciária, no artigo 26, inciso 2º da Lei 8.213, permite uma flexibilização das hipóteses de isenção de carência, né? Basicamente por conta
de duas garantias constitucionais, uma proteção à família e principalmente por conta da garantia de proteção à maternidade, especialmente à gestante, que é uma garantia que está dentro do capítulo da Previdência Social, deixando claro que a interpretação em matéria previdenciária deve sempre privilegiar uma gravidez saudável, uma gravidez segura. A decisão da Justiça Federal no Rio Grande do Sul, que vale para todo o país, determina que o INSS suspenda o prazo de carência para mulheres com gravidez de alto risco comprovada por um médico. A gente simplesmente colocou a finalidade, que é o cumprimento dessa decisão, fazendo valer em todas as agências e postos do INSS essa decisão, isentando de carência a gestante em gravidez de alto risco. Vamos intimar o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública para avaliar se realmente está sendo cumprida e caso esteja sendo cumprida parcialmente ou não esteja sendo cumprida satisfatoriamente, novamente vai ser intimada a autarquia para que cumpra a decisão de maneira satisfatória. Apesar da boa notícia, a decisão ainda pode ser revista. Gravidez já é complicado, porque muda tudo, né? Então, quando é de risco, é pior ainda, né? Se é uma situação de risco, pode acontecer a qualquer momento, né? Não pode ter essa carência. Tu pode estar bem hoje e amanhã tu já está passando mal. Foro e laudêmio. Taxas da época do Brasil colônia ainda são cobradas do cidadão brasileiro que mora em terrenos da União ou em áreas perto do mar. Cansado de pagar uma taxa que considera injusta, um advogado de São Paulo entrou com um processo. A Justiça Federal anulou a cobrança. Nem parece Brasil. Essa é a impressão que muita gente tem ao entrar pela primeira vez em Alphaville. Não é uma cidade, mas um bairro de alto padrão que fica nos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba, a cerca de 30 quilômetros da capital paulista. E em meio a esse centro comercial e industrial, há dezenas de condomínios fechados. São pelo menos 80 mil pessoas que vieram para cá em busca de segurança e tranquilidade. Eu morava em São Paulo, é da casa de rua, assim, né, que dava direto na rua. Então, eu queria mais segurança para a família e também para as crianças poderem brincar na rua. Temos tudo aqui. Então, o bairro é excelente e a segurança nota 1000. Mas este local, considerado nobre, já foi uma aldeia indígena. Isso significa que a área é aforada, de propriedade da União. Por isso, quem compra um imóvel ou um terreno aqui divide parte com o governo e acaba pagando mais taxas imobiliárias. Esse domínio pleno no regime de aforamento, ele é dividido em domínio útil e domínio direto. O domínio direto é da União e corresponde a 17% do imóvel. O domínio útil é do particular e corresponde a 83% do imóvel. Isso significa que os dois, então, compõem o domínio pleno, certo? Então, essas duas partes são coproprietárias desse imóvel. De acordo com as regras do regime de aforamento, a pessoa tem que pagar todos os anos uma taxa de 0,6% sobre o valor do imóvel e mais 5% de laudêmio em caso de transferência do bem. Então, se uma residência vale R$1 milhão em Alphaville, só o foro vai custar R$6 mil por ano, sem contar os outros impostos que chegam, como o IPTU. Porém, nos últimos anos, os moradores começaram a questionar os cálculos da Secretaria do Patrimônio da União. Aqui nós temos um residencial que tem um muro limitando com a área empresarial de Alphaville. As casas que estão frente para a rua interna estão junto ao muro. E o SPU entende que, por estarem junto ao muro, ele tem testada para a área externa do centro empresarial. O que, na verdade, não existe. Então, a testada dele é realmente única e para dentro do residencial. E ele é cobrado com adicional por 2 testadas indevidamente. É o que aconteceu com a família do advogado Manuel, que investiu em 2 terrenos no primeiro residencial construído em Alphaville. Segundo ele, o órgão público passou a calcular a taxa de aforamento sobre 2 testadas. Significa que a casa a ser construída aqui
pode ter entrada tanto pela rua da frente quanto pela de trás, o que neste caso é praticamente impossível. Eles entendiam que o loteamento do Alphaville tinha sido feito sem muros. Uma coisa inusitada, porque o loteamento foi registrado com muro, sempre teve muro. Qualquer pessoa que passa, inclusive de avião, vê os muros do loteamento de Alphaville, mas para o Serviço de Patrimônio da União não havia muros. Não me restou outra alternativa senão pegar uma declaração que havia muro e que a testada dos lotes davam para barrancos de mais de 15 metros. Então, tinha um muro e um barranco. Não dava para ter dupla testada os imóveis, mas eles foram taxados indiscriminadamente. Sem conseguir reverter a situação com o governo, o advogado recorreu à Justiça Federal. Na primeira instância, em São Paulo, foi reconhecida a ilegalidade da cobrança da secretaria. Decisão também confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Para este desembargador que analisou o processo, as provas apresentadas já foram suficientes. Comprovou, pelo menos nos autos, com base no mapa do loteamento do Alphaville 1, de documentos de cartório, documentos públicos, né, de que aquele imóvel, efetivamente, com mapas, né, só tem uma testada. Se for uma testada 1, se forem duas testadas, 1,15, vezes 0,6. 0,6 é o valor do percentual fixo do foro que tem que ser pago sempre em todos os bens da União. Então é isso, essa conta é complexa, né? Quando você acresce ali um fator de testada múltipla, você aumenta muito o preço, né, do foro anual. Então é justo que as pessoas queiram, né, discutir, questionar isso judicialmente. Em Alphaville, há mais de 30 mil imóveis sujeitos à cobrança anual de foro. Segundo a Associação de Moradores, o proprietário deve estar sempre atento para não pagar além do que realmente deve. Tem pessoas menos tolerantes que já falaram, não quero mais saber de imóvel aforado, porque isso dá trabalho, não sei o quê. Então, é um instrumento, repito, muito arcaico, da época lá da monarquia, que não tem o menor sentido de existir num centro urbano desenvolvido como Alphaville, como o centro de São Paulo, o centro do Rio de Janeiro. Isso precisa de acabar. O laudêmio, eu falo do ponto de vista jurídico, é uma excrescência jurídica, né? Foi aquilo que sobrou de ruim dos ordenamentos anteriores, né? Vem desde os ordenamentos do Império, desde do Código Civil de 1916, que estabelecia que alguns imóveis eles vão ter uma propriedade dividida em 2 domínios, né? Então, alguns entes federativos vão ser titulares do domínio pleno e o particular do domínio útil. Então, isso daí vigorou até o novo Código Civil, que em 2002 ele proibiu a instituição de qualquer foro em relação a imóveis. Acabou com a instituição de foro, ninguém pode mais instituir aforamento sobre imóveis, respeita-se os que já existem. Para quem comprou imóvel aforado, como o seu Manuel, o jeito é buscar seus direitos. O problema não é você pagar só o indivíduo uma vez. É que você vai pagar o indivíduo todos os anos que você ficar com a propriedade. Tem que ter alguma coisa que estanque a ilegalidade. Então, esse foi o principal mote que nós ingressamos com a ação. Foi a irresignação de você ter que se curvar com ilegalidade de uma cobrança de uma coisa indevida. Uma prova para escolher os candidatos que têm nível de conhecimento mais alto. O vestibular é a última fase de anos de preparação e um simples erro na inscrição pode comprometer o sonho do aluno. Mas no Amazonas, a falha foi da Universidade do Estado e uma candidata não conseguiu fazer a prova. A minha rotina de estudo é bem puxada e estudo tanto aqui no cursinho como em casa e em bibliotecas também.
muita dedicação, muita matéria, muito conteúdo. Eu peno para aprender, porque eu tenho um ritmo um pouco mais devagar, assim. E a vida inteira eu penei mais para aprender as coisas, mas uma hora vai. Cobrança de pai, de mãe, a sua própria, dos professores, puxão de orelha. Então você acaba se cobrando até mais do que deveria, né? Terminar o ensino médio e entrar na universidade não é brincadeira, não. Exige muito empenho e comprometimento dos candidatos. Se a gente quer passar numa faculdade, a gente sim tem que abrir mão de muitas coisas. Eu mesma abri mão de muitas coisas, não morava aqui. Deixei minha família, meus pais ficaram bem tristes, mas eles já sabiam que eu tenho um objetivo, então eu quero passar na UNB. E qualquer descuido pode prejudicar essa jornada. Além da dedicação aos estudos, os candidatos também precisam estar atentos a um detalhe simples, mas que pode atrapalhar e muito a inscrição no vestibular. Muitos alunos têm problemas, mas geralmente são problemas que são ocasionados pela operação do sistema de inscrição. Ou seja, o aluno mesmo comete erros e equívocos na hora de se inscrever. Erros sistemáticos acontecem, mas geralmente são erros cometidos pelo candidato mesmo. Mais uma candidata foi prejudicada por um erro cometido pela Fundação Universidade do Amazonas. Ela conseguiu da própria entidade o direito de não pagar a taxa de inscrição para o vestibular. Se inscreveu e depois levou um susto. Quando procurou no site da universidade, ela não estava cadastrada para o vestibular. Só que ao questionar a universidade, funcionários garantiram que no dia da prova, o nome dela estaria na lista de inscritos. Isso não aconteceu e a candidata foi impedida de fazer o exame. Inconformada, ela recorreu à justiça. Em primeira instância, a candidata ganhou o direito à indenização de R$ 5.000 por danos morais. A fundação não concordou com a decisão e recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. Ao analisar o caso, o desembargador federal, Souza Prudente, entendeu que ficou comprovado o erro da fundação em não efetivar a inscrição da candidata. Falha que foi reconhecida pela própria Universidade do Amazonas. O desembargador ressaltou ainda que ficou evidente o dano moral, já que foram frustradas as expectativas de crescimento pessoal, intelectual e social da candidata. Por isso, manteve a decisão de primeiro grau. Como explica essa advogada, especialista em direito educacional. A própria Constituição, no artigo 5º, né, ela nos dá o direito à reparação do dano. Nós temos o Código Civil, que também nos dá. E no caso específico aqui, o juiz usou o artigo 37 da Constituição, inciso 6º, onde a reparação do Estado ela tem que ser objetiva. Nesse caso, a falha foi da instituição. Mas, para evitar dor de cabeça, o professor dá uma dica para não cair num dos erros mais comuns. Começa por aquele mais óbvio, que é perder o prazo de inscrição mesmo, ele perde esse prazo. Outros acabam fazendo a inscrição, mas em muitos certames ele tem que fazer a inscrição e tem que gerar o boleto para pagamento em um outro link. Ele acaba se atrapalhando com isso, ou deixa para depois que na hora está congestionado e depois esquece de emitir o boleto. Ou ele emite o boleto e aí não paga, ou ele deixa para pagar no último dia, de repente naquele dia tem um problema bancário. Então os erros são bem diversos mesmo. Essas candidatas aqui já estão prevenidas para fazer tudo certinho na hora de se inscrever. Tem que prestar bastante atenção, porque cada detalhe assim, é o seu futuro, entendeu? É a sua oportunidade. E deixar passar é muito complicado. Esse é um risco que não dá pra correr, né? Tem que fazer a inscrição, conferir se tá feita. Eu geralmente imprimo o comprovante de inscrição e para ter certeza, para não ter erro na hora. A dança é uma forma de se divertir e, ao mesmo tempo, mexer o corpo. E no caso da zumba, que é um ritmo latino bem movimentado, acabou se tornando uma forma para relaxar e ajudar a emagrecer. Isso até os conselhos regionais de educação física exigirem que os professores da dança tivessem registro profissional. Inconformado, um professor do Nordeste protestou
e levou a polêmica para a justiça decidir. A batida da música estimula os movimentos. As alunas são de todas as idades, mas elas têm uma coisa em comum: adoram dançar. E nesta sala de aula, a palavra de ordem é relaxar. A gente sai daqui, chega estressada do dia a dia, do trabalho, de tudo, e quando sai tudo leve, morta de cansada, mas leve assim de espírito, né? Eu tenho o dia todo de trabalho, o estresse do trabalho. Quando eu chego aqui, esqueço tudo. Às vezes eu venho com dor de cabeça do trabalho. Quando eu chego aqui, acabou tudo, esqueci tudo. Já vou para casa relaxada mesmo. A atividade que deixa Gisélia e Cleia tão relaxadas é a zumba. Uma mistura de passos de danças e músicas latinas com elementos da salsa, samba, merengue, mambo, flamenco e até hip hop. Tudo isso com uma dose generosa de alegria que mexe com o corpo todo. A atividade é praticada desde a década de 90, quando surgiu na Colômbia e logo se espalhou pelo mundo, ganhando muitos adeptos nas academias de ginástica. A modalidade virou febre nas academias de ginástica e chamou a atenção do Conselho Federal de Educação Física. A instituição alega que a prática de zumba nas academias seria um tipo de ginástica aeróbica e, por isso, apenas um profissional de educação física habilitado pelo Conselho deveria desempenhar a atividade. A música é um elemento que se usa nas aulas de ginástica, eu usei na vida toda, nem quando existia essa moda, esse modismo, né? De fit dance, de zumba, enfim, desses ritmos que a gente vê por aí. Eu fazia na minha escola, trabalhava ginástica com música. E com base nesse entendimento, o Conselho Regional de Educação Física de Pernambuco e Alagoas tem autuado profissionais que trabalham com a dança, mas não tem diploma. Marcelo é um deles. Professor de zumba há mais de 5 anos, foi impedido de dar aulas de zumba. Ele recebeu um termo de orientação e fiscalização do Conselho Regional da categoria. Na prática, a autuação proibiu o professor de trabalhar com a dança. Hoje a zumba, ela dividiu-se entre a modalidade dança e a modalidade fitness. Eu sou professor de balé clássico, dança de salão, e me encontrei na zumba uma realização mais simples para poder continuar na dança. Marcelo entrou na justiça com um pedido de anulação do termo de orientação do CREF. A defesa do professor se baseou na definição de que zumba é uma dança e por isso não está na lista de atividades exercidas por professores de educação física. O desembargador Hélio Vanderlei de Siqueira Filho, relator do processo no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, entendeu que as aulas de zumba não caracterizam atividades de ginástica, e sim dança, e decidiu a favor de Marcelo. A discussão neste processo é saber se é necessário para a atividade de ensino da dança zumba, se era necessário que o profissional seja profissional em educação física. Seja profissional em educação física inscrito no Conselho. E o entendimento foi que, como se tratava de dança, de um professor de dança, da mesma maneira como ocorre também com professores de artes marciais e capoeira, há um posicionamento que se consolidou na jurisprudência de que não é necessária essa inscrição. O desembargador tomou como base também a legislação que regulamenta a profissão de educação física. Ela não inclui a dança como atividade a ser exercida exclusivamente por um profissional habilitado pelos conselhos regional da categoria. Interpretando a legislação específica que cuida das atividades a serem desempenhadas pelo profissional da educação física, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento de que nessas situações de professores de aula que ministram aulas de dança, independente do local em que ele venha efetivamente ministrar essas aulas, ele não necessariamente precisa ser formado em educação física. Com a decisão que não cabe mais recurso, Marcelo agora só pensa em trabalhar no que mais gosta de fazer e levar adiante a alegria da zumba. Espero que realmente expanda esse esclarecimento e que com essa vitória, com essa decisão que for de unanimidade, se expanda e pare com esse tabu de que não pode fazer aula de zumba. É muito bom quando você vê a transformação na vida das pessoas, quando você recebe essas pessoas tristes e volta para casa com um sorriso no rosto e fala, não vejo a hora de começar. Ou aquele velho, acabou a aula, porque passa tão rápido, é uma hora que passa tão rápido que dá tristeza quando acaba.
isso, o Via Legal fica por aqui. Na semana que vem a gente volta com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer ver de novo? Mandar para um amigo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau!